quero vos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria para nós, nesta noite, poder uma vez mais retornarmos através das nossas redes sociais para divulgar a mensagem do Senhor. Quero cumprimentar os nossos internautas que nesta noite estão ligadinhos a nós. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Oramos ao Senhor. Amado Deus que está no céu, te louvamos nesta noite por mais esta oportunidade que nos concede de poder chegar aos lares dos teus filhos, Senhor, da Assembleia de Deus em Lorena, a tantos contos tão distantes de nós, para através desta da rede da internet, levar, Senhor, a tua palavra. Permita que esse culto possa ser uma bênção para tantos contos que estão ao alcance para assistir, para ouvir a tua palavra. Abençoe os que serão cantados. Receba, Senhor, como cheiro suave a tua presença. Também a mensagem será ministrada. Usa o teu servo, o teu arauto, que vai transmitir a tua palavra. Assim oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor com a nossa harpa cristã 169. Ou melhor, 69, Jesus quebrou os meus grilhões. Vamos ouvir o nosso irmão evangelista Mateus, louvando a Deus com os nossos hinos nesta noite. Aleluia. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos internautas nesse momento com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor com o hino 69, acompanhado do nosso tecladista. Você pode pegar a sua harpa cristã também e juntamente com toda a sua família, neste culto, adorarmos o nome do Senhor. Jesus quebrou os meus grilhões, com sangue me comprou, a minha alma de prisões eterna resgatou. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. É minha paz e proteção, meu bom consolador, auxílio certo na aflição, remédio para a dor. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Nenhum perigo temerei, estando em Jesus. As dores não mais sofrerei, Jesus é minha luz. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Jesus, teu nome louvarei com todo o coração, alegre ao mundo anunciarei tão grande salvação. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Aleluia, aleluia, Cristo salva o perdido com amor.
Iniciemos, meus irmãos, a leitura bíblica oficial deste culto, na pessoa do nosso irmão evangelista Rosemar Nogueira. Abra também a sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica e também a oração. Após isso, estaremos ouvindo o pastor Renato Ananias, que estará cantando um dos louvores para a glória do nome do nosso Deus. Eu vos saio a todos na paz do Senhor, amém? Os nossos amigos, nossos internautas, que estão em seu lar. Eu peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Você abre a sua Bíblia no livro de Salmos, vamos estar fazendo uma leitura nesta noite, do Salmo 121, a qual Deus venha falar conosco nesta noite. Você que tem a sua Bíblia, abre e acompanha aí na sua casa, Salmo 121, que estaremos fazendo a leitura, que diz assim a palavra de Deus: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe e fique com esta palavra. Nós gostaríamos de chamar, nesta noite, pastor Ananias, que estará também adorando o nome do Senhor. Nós queremos pedir a todos os nossos irmãos, internautas, você, nosso irmão, para você compartilhar esta live, tá bom? Só você compartilhar. Adel, Lorena, nós estamos também no YouTube e precisamos que você se inscreva neste canal também para nos ajudar e continuar assistindo o culto pelo YouTube, tá bom, irmão? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor. Que a paz de Cristo habite em cada lar, em cada família. Como foi dito outrora, é uma alegria muito grande para o nosso coração aproveitar essa oportunidade e demonstrar para Deus a nossa adoração. Queremos nesse momento fazer reflexão de um louvor que está registrado no Evangelho de segundo São Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Eu gostaria que você meditasse bem na letra desse louvor e que essa harmonia, essa melodia, esta palavra venha falar ao teu coração. Faça-nos acompanhar o nosso teclado aqui, nosso irmão Jonas. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando com paixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe o dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo que cego via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver Jesus, Filho do Rei.
Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Olha o que Deus está falando para você aí no seu lar. Na estrada sempre alguém que nunca entendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Convido você para dar um amém aí na sua casa. Aleluia. Jesus está aqui, aí também. Sua vida quer mudar, é só obedecer. Levanta, Ele te ama. O Mestre sim te chama, vem, vem depressa e vem. Jesus, filho do rei Davi. Jesus, Jesus, filho do rei Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou meu coração, e eu não sou mais cego, não. Que o Senhor possa curar a tua visão espiritual, física e emocional, no nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Estamos sentindo a presença de Deus aqui onde estamos gravando na nossa igreja. Eu tenho certeza que aí onde você estiver, você também pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir também nossa cantora, irmã Jéssica, estará adorando o nome do Senhor, e você vai meditando na letra desses hinos. Daqui a pouco ouviremos também a palavra do Senhor, e nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria
serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Aleluia. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio. Como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Queridos, nós estaremos agora ouvindo a mensagem desta noite, na pessoa do nosso companheiro pastor Renato Ananias. Ouçamos, queridos. Mais uma vez, gostaríamos de complementar os irmãos com a gloriosa paz de Jesus Cristo, a paz que muda a nossa vida, a paz que acrescenta alegria. Nós somos convidados pelo nosso amado pastor presidente, agradeço a essa oportunidade, acompanhado pelo nosso querido irmão evangelista Mateus, nosso Jonas, e os irmãos que estão aqui juntos em oração também, aos irmãos da mídia, do som, que Deus possa a cada dia nos capacitar. Cremos que através desta ferramenta que Deus tem dado, a inteligência ao povo de Deus, estamos alcançando todas as famílias, todos os lares, e também aqueles que não têm o conhecimento da palavra, e nós cremos que em breve, pela fé, quando as coisas melhorarem, eu creio que ouviremos testemunhos de pessoas que foram edificadas através dessa transmissão que acontece em nossa igreja e também em outras igrejas. Queridos irmãos, sem mais delonga, gostaria de fazer menção da palavra de Deus no Antigo Testamento, em um dos livros históricos. Hoje nós estamos seguindo a programação de nossa igreja e hoje é intitulado Culto da Família. Então,
nada mais, nada menos, nesse momento que nós estamos vivendo de uma maneira no nosso lar, na nossa casa, usufruindo da comunhão da nossa parentela, dos nossos queridos e também nos alimentando, porque o templo é importante para nós, mas nós sabemos que nós somos igreja como pessoa. Igreja como pessoa, ela adora o Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. Faremos menção de 2 versículos da palavra de Deus, de grande conhecimento para aqueles que são leitores da Bíblia. Está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, e o verso de número 1 e o verso de número 2. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Que toda a membresia do campo da Assembleia de Deus de Lorena, sede, congregação, recebam essa palavra, nossos amigos também, minha família, os queridos, minha esposa, a todos os nossos amados que estão ligados conosco. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Verso 2. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Diz-me, o que tens em tua casa? Por favor, querido, grife em sua Bíblia, em sua memória, esse termo. O que tens em tua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Oremos. Pai eterno, de bondade infinita, nós que somos completamente dependentes teu, precisamos neste exato momento que o teu Espírito Santo, que é responsável pela interpretação da tua palavra, que venha neste momento estar ligado ao nosso coração. E aqueles que estão nos ouvindo e também nos vendo, possa nesta noite ser impactado, não simplesmente pela nossa voz, mas pela tua palavra, pela tua verdade. Precisamos nesse momento entender que é importante a comunhão entre família dentro do nosso lar. Por isso nós pedimos que a tua palavra já é santa, ela já é consagrada, mas que essa potência venha fazer parte de nossas vidas pelo nome de Jesus. Queridos, nós não vamos aqui entrar em detalhes no aspecto histórico, nem tampouco teológico sobre esta palavra, porque o tema que Deus nos concedeu pela graça para esse culto específico é exatamente esse: o que tens em tua casa? Uma pergunta que o profeta direcionou a esta mulher, e eu acredito que esta pergunta, ela vem caminhando ao longo da história, e cada um que convive dentro da sua própria casa tem uma resposta, diríamos assim, peculiar para nos dizer nesta noite. Então, queridos, uma questão que a gente tem que destacar o conceito histórico e cultural. Por exemplo, naquela época a gente sabe muito bem que o conceito de viúva é aquela pessoa que morreu o marido e ela não se casou. Mas no significado hebraico, a viúva, ela dizia que ela era uma mulher silenciosa. Então, ela não poderia jamais pronunciar alguma satisfação ou em algum momento ela era aquela mulher silenciosa. Já no grego, o significado é destituída, quer dizer, perdeu todos os direitos. Mas a gente percebe na Bíblia, lá em Zacarias capítulo 7, verso 10, que o Senhor deixa bem claro que a igreja, o povo de Israel, não poderia jamais oprimir a viúva, não deveria humilhar a viúva. E agora nós estamos perante a esse quadro, porque naquela época, as viúvas, até os seus trajes, as suas roupas eram humildes e simples. Elas não poderiam apresentar nenhuma beleza, as suas vestes eram vestes simples, a sua aparência era completamente à primeira vista. Você olhava para a viúva e via que ela estava triste. E aqui nós estamos em um quadro particular, que essa viúva ela tinha um problema. Além de ela perder o seu marido, ela estava com seus 2 filhos, porque naquela época era costume, se era deixado dívida, vinham os credores e levavam a criança para que a criança trabalhasse e crescesse em cima daquela dívida. Então ela tinha esse problema. Sozinha, não vivia num país como o nosso, né? Querido pastor, que tem um INSS, não vivia, não tinha o seu direito, e aquela mulher estava prestes a perder mais do que ela já tinha perdido, seu marido, seus 2 filhos. E ela apresentou esta causa aos pés do profeta, esperando uma ideia mirabolante, um plano temendo. E aquele profeta virou para aquela mulher e simplesmente disse a respeito do seu posicionamento,
diante da sua causa, e ele disse para ela: o que tens em tua casa? Todos nós sabemos o decorrer da narrativa bíblica, que ela disse que na sua casa não tinha nada senão um pouco de azeite, e o milagre aconteceu, né? Aquele pouquinho de água que ela colocou em todas as vasilhas que ela pediu emprestada, houve um milagre. O que eu quero dizer dentro desse contexto é que na sua casa, aonde você está, que nunca pensou que ficaria tanto tempo nesta casa. Talvez você tenha pensado em sair desta casa, abandonar talvez a sua família, abandonar o seu projeto. Eu não sei aonde é a localidade, se é uma localidade de familiares, de parente, próprio, alugado. Você pensou várias coisas sobre esta casa. Mas eu tenho uma mensagem para você nesta noite. Esta casa aí, que muitas das vezes você ignorou, não acreditou, é nesse teu lar que Deus tem uma bênção para você. Eu creio e convido você a glorificar a Deus por isso. Pois bem, vamos pensar em alguns personagens bíblicos que tiveram experiências diferenciadas dentro dos seus lares. E olha que dentro das suas respectivas residências tinham problemas, talvez mais graves do que o seu. Personagem número 1, vamos falar de Jairo. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E a partir do versículo 21, porque do 21 ao 24, a gente tem o início da narrativa. E depois do 35 ao 43, nós temos o final. Porque no meio da história foi interrompido o episódio da mulher que tinha um fluxo de sangue. Pois bem, a Bíblia fala no capítulo 5 de São Marcos, versículo de número 21, para que você entenda. São Marcos capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Estava junto do mar, e eis que chegou a ele um principal da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostou seus pés, instantaneamente suplicou: minha filha está à beira da morte. Vem, põe suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Aquele homem demonstrou uma fé, mas como a gente já falou, subsequente veio a questão da mulher do fluxo de sangue. Quando chega no verso 35, nós temos uma expressão que alguns chegaram perto dele e disseram assim para ele: por favor, não incomode mais o mestre, não precise que ele vá à sua casa, a sua filha morreu. O que a gente vê nesse quadro? Eu olho em uma visão, convido você para ver comigo. Talvez aqueles homens estavam dizendo: Jesus só tem poder para curar a enfermidade, ressuscitar morto não tem. E naquela hora Jesus olhou o coração daquele homem como está olhando o teu coração, e ele manifestou o desejo de ir à casa daquele homem. Quando ele chegou naquela casa, levou consigo os discípulos, que era bem peculiar, a vontade que ele tinha um relacionamento, que entendia mais, não fazendo acepção. E quando ele chega na casa daquele homem, a Bíblia fala, eu não vou ler a narrativa, você leia a partir do verso 35. E ele olhou aquela multidão. Primeiro você tem que entender que naquela época era contratado algumas pessoas para plantear. O que é isso? Pessoas que recebiam uma remuneração para que chorasse, para dar maior clima de tristeza. E Jesus chega ali e manda sair todos. E ele entra dentro da casa daquele homem. A casa, lembra a palavra? Em sua casa. Ele entrou dentro da casa daquele homem. Repreendeu o espírito de morte que havia na sua filha de 12 anos. E aquela menina reviveu. Eu quero dizer para você, você pode ter todos os problemas dentro da sua casa, mas saiba, quando Jesus chega na sua casa, Ele resolve os problemas da sua casa. Pode ser morte, pode ser qualquer destino fatal, Ele tem poder, basta você ter fé. Eu convido você agora para olhar em volta da sua casa. Eu não tenho o poder da onisciência, graças a Deus, é dado a Deus. Mas eu convido você a fazer essa reflexão. Tem morte na tua casa. Se Jesus está aí, Ele tem poder para repreender a morte, se estiver debaixo do propósito dEle. Se Jairo tivesse ouvido, querido pastor, querido evangelista Mateus, tivesse ouvido aquela conversa, mandando, não, Jesus não precisa mais ir, mas Jesus insistiu, ele começou a acreditar que ele estava falando com o Filho de Deus. Ei, meu amigo, você está diante do Filho de Deus, e ele tem poder, porque ele venceu a morte para trazer vida. Então eu profetizo na sua casa, se tem morte, Jesus venceu a morte na sua casa. Segundo personagem, o centurião, capítulo 7 de São Lucas, versículo de 1 a 10. Está aqui a narrativa deste homem. Esse homem que demonstra uma fé inabalável, que a Bíblia destaca, o próprio Jesus diz do posicionamento da fé deste homem. Diz aqui a palavra de Deus, São Lucas capítulo 7. E tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou aonde? Em Cafarnaum.
E quando ele chegou em Cafarnaum, um servo de um centurião, que ele tanto amava, e ele estava moribundo, à beira da morte, padecendo, e diz a minha Bíblia, que alguém intercedeu por ele, e Jesus se manifestou o desejo de ir na casa daquele homem. Ei, querido, volto a dizer, abre parênteses, Jesus tem vontade de ir na sua casa. Talvez você olhe para a sua casa e acha, minha casa não tem todos os móveis que poderia receber um príncipe, um rei. Não, eu vou dizer uma coisa para ti, se no seu coração tiver fé, isso já alegra o coração de Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus estava com aquela caravana, a multidão estava presente, e quando ele chegou a certa distância, aquele homem mandou um servo dizer, não precise que tu vá à minha casa. E ele ali demonstrou uma questão militar, porque ele sabia a hierarquia, ele dava ordem, ele honrou a pessoa de Jesus. E ele falou uma simples palavra, uma palavra sua, e o meu servo ficará curado. Às vezes nós queremos tantas coisas, os irmãos que estão aqui, você que está no celular, nós queremos tanta coisa de Jesus. E às vezes basta uma palavra dele para colocar ordem no caos. Uma palavra de Cristo agora pode tirar do nosso país, tirar de todo mundo toda essa malignidade. Uma palavra de Jesus pode trazer mudança à sua vida. Uma palavra de Jesus pode perdoar o teu pecado. Uma palavra de Jesus pode mudar a tua história. Jesus olha para os seus discípulos, olha para a nação de Israel que estava ali com ele representada e falou assim, eu nunca vi tanta fé. E a minha Bíblia diz, conclui, que quando aquele homem chegou em casa, aleluia, o seu servo estava curado. Eu vou abrir nesse momento porque nós estamos na direção de Deus, mesmo que haja aqui uma transmissão, nós estamos na direção de Deus. Eu quero falar para você, feche os teus olhos aí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja uma palavra de Deus agora na sua despensa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, nos seus planos e projetos. Senhor, o que eu vou fazer depois dessa crise, depois dessa guerra biológica, essa crise, como vai ficar meu emprego, como eu vou ter emprego, o que vai acontecer? Ei, receba a palavra de Jesus aí agora, e seja curado emocionalmente, seja curado fisicamente, seja curado da depressão, do síndrome do pânico. Uma palavra de Jesus muda a história, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Terceiro personagem, esse merece também a nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, nós não separamos um verso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos falar de Paulo. O que tinha na casa de Paulo? Eu não estou falando da questão que existia, da mobília da casa de Paulo. Na casa de Paulo tinha um problema, e um problema muito sério. Como assim, pastor? Simples. Antes Paulo enxergava. Depois que ele teve que passar pelo processo que os teólogos dizem de arrependimento, ele passou a ficar cego por 3 dias. Agora imagine você estar dentro de um ambiente que outrora você enxergava e agora você não enxerga mais. A narrativa de Paulo se encontra em Atos, você pode ler conosco a partir do versículo 1. Interessante que a gente tem que entender que quando Paulo estava na sua campanha de perseguir os cristãos, há uma linha de pensamento que ele achava que fazia o certo, porque entendia-se que o cristianismo era uma falsa religião. Então, em conexão com o pensamento de Elias, em 1 Reis capítulo 18, Paulo pensava que a violência era a maneira de parar o crescimento de uma nova falsa religião. Então, na ideologia dele, estava fazendo certo. Mas só que ele teve um encontro com quem? Aquela luz resplandecente que parou no meio do caminho, perguntou por que me persegue, e quando ele ouviu, aqueles que estavam com ele ouvia, mas não conseguia ver. E quando ele saiu daí, levaram para onde? Para a rua chamada direita, para a sua casa. Quando chegou em casa, aquele homem que enxergava tudo, talvez, vamos pensar, não é heresia, ele não enxergava onde estava o copo, ele não sabia onde estavam os utensílios da sua casa. Estava acontecendo com ele um processo, uma cegueira, não somente física, mas também espiritual, para que ele voltasse para Deus. De repente Deus chama Ananias, vai na rua chamada direita, Ananias apresenta as questões, Senhor, eu não posso, esse homem pensa, não, vá lá, versículo 15 do capítulo 9 de Atos, esse homem é para mim um instrumento. Ei, meu querido, você está aí na sua casa, talvez você não sente mais o prazer na vida, você não tem mais alegria,
Você esqueceu que você é um instrumento. Ei, Deus consegue conduzir a tua vida. Mandou Ananias, e quando Ananias chegou lá, Paulo já estava orando, já tinha isso em visão. Dentro da casa de Paulo aconteceu, o milagre não aconteceu em outro lugar, aconteceu dentro da casa dele. E quando Ananias orou por ele, a glória de Deus foi manifestada. E diz a minha Bíblia e a tua também, que na mesma hora as escamas caíram dos seus olhos. Aleluia. E ele recebeu um outro presente. Qual foi? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, meu amigo, aí, na sua casa aí, em nome de Jesus, se você crê, em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia as escamas da incredulidade dos seus olhos, de você a pensar que não tem mais jeito para esse filho, que não tem mais jeito para essa esposa, que não tem mais jeito para... Não, caia as escamas dos teus olhos e que o Espírito Santo invada a tua vida para que tu veja o milagre, veja a bênção, a alegria. Deus pode fazer milagres dentro do seu lar. Perdoe, queridos internautas, diante da presença de Deus, eu não consigo ficar sem glorificar. Glorificado seja o nome do Senhor. O que tens em tua casa? Talvez você está igual a viúva na minha casa, ignorando tudo que existe na sua casa. Na minha casa não tem nada senão um pouco de azeite. Ei, o Deus que nós estamos falando nesta noite, que as igrejas que têm compromisso com a palavra fala, é o Deus da verdade. Ele não precisa de muita coisa para fazer milagre não, meu amigo. Minha amiga, meu irmão, meu amigo adolescente, jovem, criança, junior. Ele precisa que você acredita que Ele é o Deus todo-poderoso, que tudo está sob o controle dEle. Nenhuma física consegue explicar que vasilhas cheias de águas se transformam em óleo, porque Deus tem o poder da natureza. Aleluia, aleluia. Quarto personagem, esse eu convido você para abrir as portas do seu lar, para que ele possa estar aí presente. Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 23, traz a história também, que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Esse personagem, o nome dele era Ló. Não precisa entrar em detalhes sobre a vida de Ló. Todos nós sabemos que ele foi para uma cidade. E essa cidade, a história diz que ela era conhecida pelos seus pecados abomináveis. E você vê no decorrer da história do capítulo 19 de Gênesis, que diz a Bíblia, que quando os anjos foram, até 2 anjos a Sodoma, lá estava Abraão, todos nós sabemos, em uma intercessão, quando Deus disse para ele o que ia acontecer. E esses anjos foram até a casa de quem? De Ló. Quando eles chegaram na casa de Ló, quando os viu, logo viu que era uma criatura especial, prestou adoração e convidou-os para ir na sua casa, mas eles não quiseram ficar na praça. Ló insistiu. E eles foram em direção à casa de Ló, para que Ló fizesse um banquete para eles. E nisso, quando a coisa estava acontecendo, ei, que tens na sua casa? Nós não somos adoradores de anjos, mas acreditamos que os anjos são emissários de Deus. Tem tantas pessoas que têm tanta coisa dentro de casa, mas não tem os anjos do Senhor na sua casa, irmão. Interessante que o fato, irmão, eu vou mostrar dentro da Bíblia porque é importante ter os anjos. Quando os homens daquela cidade, a Bíblia fala homens daquela cidade. Aquela cidade era promíscua. E os homens daquela cidade quiseram ter relações sexuais com esses anjos. Está na Bíblia, Gênesis capítulo 19. E é aquele momento quando Ló se coloca para fora da casa, já sabia a intenção daqueles homens, começa a suplicar, não. Ele chegou ao momento do extremo, oferecer as suas filhas para aqueles homens. Os homens não. E quando aqueles homens insistiram para entrar, jogaram Ló de lado, parece uma cena, é real. E a ideia era invadir a porta. Aqueles anjos, oh, aleluia, estavam lá dentro. E diz a minha Bíblia e a sua também, que aqueles anjos entraram em ação. Por isso que é importante que na tua casa tenha a presença de Deus, porque Deus entra em ação. Entrou em ação, e a Bíblia fala explicitamente que veio um clarão em forma de luz. Eles tiveram uma cegueira, em forma de cegueira momentânea, e não conseguiram achar a fechadura da porta para poder entrar. Oh, aleluia!
Se na sua casa tiver a presença de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo um momento delicado, as pessoas estão fazendo reflexões sobre sangue nos umbrais da porta. Me perdoe, querido, eu acredito sim que Deus pode te proteger, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Não basta simplesmente você acreditar no símbolo da porta, você tem que ter compromisso com aquele que tem poder para proteger. Ela tinha, mesmo que toda a sua família não tivesse, mas ele tinha. Aquela cidade seria destruída. Ele não tinha conhecimento porque não tinha internet. Não dava para mandar uma mensagem: Ló, sai daí, não tinha como. Quando a comunicação não chega até você, Deus chega. Quando o aviso não chega até você, Deus chega. E os anjos foram até lá. E Ló saiu daquela cidade. Interessante, pastor. Você está falando sobre a respeito de Deus estar dentro da sua casa. Mas agora eu vejo que no final dessa história, Ló teve que sair da sua casa, sim. Ele saiu porque Deus tinha um propósito de destruir aquela cidade. Mas ele não ficou sem lar, sem casa. Ele não saiu porque teve uma ideia, porque fugiu, fuga. Ele saiu por determinação de Deus. E Deus não deixou ele ficar desamparado. Mas eu quero frisar uma coisa para você, voltando a esse tema. Quem está na sua casa? Quem você tem deixado entrar na sua casa? Qual a legalidade que você tem? Qual é a porta espiritual que você tem aberto para que coisas ruins aconteçam? Para que você, ao invés do anjo, a presença de Deus está na sua casa. Existe tanta coisa menos isso. Mas nesta noite, pelo poder do nome do Senhor, pela palavra do Senhor, que neste momento agora, se é necessário, que Deus entre na sua casa e faça uma limpeza, repreenda tudo que não provém dele, para que teu lar tenha a paz e a presença do Senhor. Aleluia. Quinto personagem. Esse era Pedro. Eu não vou nem... Se vocês estivessem aqui, eu ia perguntar a você, internauta, você talvez ia ficar meio acanhado de levantar as suas mãos. Mas como todo mundo está falando de crise, né? Vamos falar do quinto personagem, Pedro. O que tinha na casa de Pedro, pastor Renato? Simplesmente dívidas. Pedro estava completamente quebrado. Se ele vivesse no século 21, ele estava com cartão de crédito devendo. Cheio de problemas financeiros. Aí está Pedro andando com Jesus. Jesus fala: Pedro, hoje eu vou na sua casa. Imagina a mente de Pedro: Jesus vai na minha casa hoje. Tá bom, vamos lá, ajudamos. Aí quando Jesus entra na casa de Pedro, lá fora estava quem? Os credores. E começam os credores a cobrar impostos de Pedro e também do seu visitante. Aí a Bíblia fala em São Mateus capítulo 24, do versículo 17. São Mateus capítulo 17, do 24 ao 27. Interessante, vale a pena a gente pensar que o imposto era uma taxa anual para as manutenções do templo. E Pedro, como um bom judeu, tinha que pagar o imposto. E Jesus começa a conversar com Pedro a respeito do posicionamento no reino. Então, se nós formos analisar o final do diálogo, Pedro não precisava pagar o imposto. Jesus não precisava pagar o imposto. Porém, a Bíblia fala que Jesus fala assim: não, vamos pagar esse negócio. Por quê? Vamos pagar. Que Jesus estava evitando alguns problemas, porque ele era filho de Deus, para ele poder levar o reino, tudo tinha que estar limpo. Então ele não poderia deixar que aqueles homens achassem que ele era irreligioso, ou que talvez ele tinha alguma manifestação. Mas como fazer se Pedro não tinha dinheiro? Aí vem, por isso que é importante na sua casa você ter a presença de Jesus. Quando você não tem solução, Jesus tem solução para você. Aleluia. Pedro, interessante, irmãos, eu amo muito essa passagem, entre muitas. Porque Pedro, um homem pescador, né, de rede, né, todo mundo sabe, as experiências de Pedro eram com rede. E nessa hora Jesus manda Pedro pegar o anzol. Eu fico olhando algumas coisas, perdoe se eu viajo muito, espero que não te assuste. Eu fico olhando o momento de Pedro sair de casa com aquele anzol e as pessoas dizendo: está em crise, hein, Pedro? Nem rede do pesca mais. Anzol só dava para pegar um.
Mas Pedro não estava com o anzol por ele mesmo. Havia uma determinação de Deus. Pedro dizia, e olha que Pedro era falador, não posso dizer nada, porque é Jesus que mandou eu ir lá no mar pescar um peixe. Era um peixe diferente, amados. Querido, não era um peixe de costume, era um peixe que tinha recebido ordem de Jesus para morder a isca de Pedro. Era um peixe diferente. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando Jesus está na tua casa, Ele promove milagre de um jeito que você não entende. Ele pega teus planos, aqueles que você gastou muito tempo fazendo no computador ou escritos. Ele pega aqueles planos e diz assim, não, meu filho, é muito trabalho, eu vou para esse caminho aqui é mais rápido. Sabe por quê? Ele é Deus de milagre, Ele comanda a natureza, Ele comanda todas as coisas. Eu convido você no seu lar aí, abrir as portas para Jesus entrar. Ele resolve problema de dívida. De repente você está vivendo aí numa situação com um agiota aí querendo te matar, ameaçando a tua família. Ei, Jesus é o dono do ouro e da prata. Como é que ele sabia, meu pastor? Como ele sabia? Que dentro daquele peixe tinha o valor exato, oh aleluia, porque ele governa todas as coisas. Aonde você não acha a solução, Jesus já tem a solução. Basta você convidá-lo. Amém? Vamos fazer uma dinâmica, eu não consigo te ver, mas você consegue me ver e consegue ver o Senhor. Você pode levantar suas mãos aí onde você está no seu lar e fala comigo, Jesus, entra na minha casa. Fala, Jesus, entra na minha casa. 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 Eu tenho certeza que seu coração recebeu Jesus na sua casa. Eu profetizo não por mim, pela palavra de Deus, que o milagre de Deus acontecerá na sua vida, pelo nome de Jesus. Sexto personagem, esse personagem, que é do sexo feminino, está inserido em São Lucas, ainda que a gente já passou por lá, no capítulo 7, só que neste momento, é o versículo 13, capítulo 7, 13 de São Lucas. A gente vê esse personagem que eu quero fazer um destaque aqui diferenciado. São Lucas capítulo 7, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Vendo o Senhor, se compadeceu dela, e disse, não chores. O que tinha na casa desta mulher? Eu não quero falar agora de alvenaria, porque a cena desta passagem não mostra a casa dessa viúva, mas mostra o estado do seu coração. Através das lágrimas que saíam do seu rosto, o Senhor, com aquele olhos poderosos que vê o passado, o presente, o futuro, tudo, Ele olhou e percebeu que aquela mulher estava chorando. E Ele vira para aquela mulher e dá um consolo. Não chores, como a gente dá para alguém, mas a gente não pode fazer o que Ele pode fazer. Eu coloquei uma nota interessante aqui. No Novo Testamento, um dos casos que Jesus teve benevolência com essa pobre viúva, a expressão bíblica, pobre viúva. Jesus moveu-se de íntima compaixão pelo sofrimento daquela mulher. Seu único filho era também sua única esperança de vida melhor. Seria uma vida menos sofrível, pois o marido tinha morrido. Talvez logo após o sepultamento do seu filho, aquela mulher seria desamparada, porque a gente sabe que no grego, viúva significa destituída. Quem sabe, ela teria que mendigar para sobreviver. Já não tinha mais como se sustentar. Jesus sabia de tudo. E Ele chega para aquela mulher e fala, não chores. O que tinha na casa daquela mulher, no coração? Tristeza. E automaticamente o sentimento do seu coração já mandou mensagem para a sua mente. Ela já visualizou como seria o seu futuro. Jesus fala, não chore. Não chore. Jesus chegou, tocou o caixão
parou os que conduziam e disse: jovem, eu te mando, levanta. Quando ele lançou essa palavra e o jovem se levantou, na mesma hora a casa do coração daquela mulher que havia tristeza soltou de alegria, porque o problema dela foi solucionado. Jesus ressuscitou o jovem. Aleluia. Quero dizer para você, meu amigo internauta, para nós aqui que estamos nos bastidores, querido, Jesus não mudou. Jesus não mudou. Se no seu coração, que é a casa maior das emoções, onde é responsável para bombear sangue para o corpo inteiro, se no seu coração não há mais alegria, não há mais esperança, vamos melhorar a situação? Todos aqueles que você confiou, se relacionou, seja amizade, seja casamento, seja noivado, seja sociedade, se decepcionou. Jesus está parando na frente de você e fala assim: não chore, meu filho, minha filha, não chore. Eu vou repreender a morte que trouxe tristeza ao seu coração. Eu vou repreender a dor que transformou a sua alegria em um casulo sem luz. Eu convido você nesta hora, querido, a aceitar que as mãos de Cristo vá ao encontro da onde tem o seu problema e repreenda pelo poder do nome que há nele. Há uma alegria no coração do Senhor, que na sua casa tem a presença dele. E nós, em nome do Senhor, nesta noite aqui da Assembleia de Deus de Lorena, com essa transmissão para a sua vida, profetizamos agora: haja Jesus na sua casa, haja Jesus na sua casa, haja Jesus na sua casa. Não importa se ela é uma casa, uma mansão, ou se ela é uma casa humilde, pequena, Jesus tem poder para entrar aí, em nome do Senhor. Pastor, minha casa está bem, mas meu coração está ruim. Então que a sua casa emocional receba nesta hora a presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja a presença do Senhor dentro do seu lar, dentro da sua casa, e você possa dizer: eu estava aqui mesmo meditando, e eu vi uma palavra tão linda, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 20, se a memória ajuda. A Bíblia fala que Aquila e Priscila era um casal que aonde eles iam, da sua casa, eles faziam uma igreja. Nós não estamos falando que você deva abrir um ponto de pregação na sua casa, nada disso. Eu acho interessante quando a Bíblia fala, eles eram companheiros de Paulo, que aonde eles moravam, eles abriam uma igreja. Vamos fazer o seguinte nessa noite: você não precisa abrir uma igreja com letreiro, não. Basta você colocar letreiros da fé. Esta casa habita o Senhor, esta casa tem cultos para Deus, esta casa tem adoração para Deus, esta casa tem louvor para Deus. Aqui a presença do Senhor faz milagre. Quem sabe é isso que está faltando? A fé, para que você creia que na sua casa Deus possa operar. Amado Deus, Pai que estás no céu, que nesse culto diferente que nós estamos vivendo nessa temporada, possamos acreditar que ainda que tudo mude, Tu não muda. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, pedir que cada lar do Teu povo aqui de Lorena, de cada membro, seja daqui da sede da congregação, a cada morador desta cidade ou de qualquer cidade que está podendo ouvir esse culto agora, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os nossos estados e municípios, que esta hora, onde muitas pessoas estão dizendo que as pessoas estão confinadas, estão com pânico, estão vivendo trauma, estão com os problemas, eu creio que aqueles que têm Jesus na sua casa, estão vivendo prosperidade, bênção, milagre, cura, avivamento, alegria, porque aonde Jesus está, a morte não chega, mas o poder e a alegria chega. Em nome de Jesus, que nessa noite a presença do Senhor esteja na sua casa para sempre. Amém, amém. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Você pode cantar isso comigo aí na sua casa? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, aleluia. Que o Senhor possa entrar na sua casa esta noite, aleluia. Você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, você que talvez há muito tempo, aleluia, deixou de convidar para o Senhor estar na tua casa, eu gostaria de convidar você esta noite. Você pode deixar aí uma pequena frase: eu quero voltar para Cristo Jesus. E eu tenho certeza que aqui nós estamos aqui com os nossos secretários, eles estão monitorando as nossas redes sociais. Você pode aí, como muitos deixaram seus pedidos de oração, você que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode colocar aí também, como foi pregado aqui hoje, esta palavra pelo pastor Ananias. Você pode escrever aí: eu quero Cristo na minha casa, aleluia. Eu quero Cristo na minha família, eu quero Cristo em tudo que eu fizer. Você pode deixar uma mensagem aí, e nós estaremos orando por você, estaremos entrando em contato com você. Você deixando essa única mensagem: eu quero Cristo na minha casa, ou eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, nós estaremos entrando em contato com você, pegando o seu contato e orando pela sua vida, aleluia. Boa foi esta palavra. Nós queremos agradecer a você, internauta, você, meu amado irmão, aqui da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, Lorena, você, meu amado irmão, que está nos acompanhando, alguns irmãos pedindo oração para nós, entre eles o nosso irmão Jonas Ramos, pedindo oração pela sua família, está com problema de saúde, também o nosso irmão José Hamilton, de Cachoeira Paulista, presbítero Hélio Gonçalves, da cidade de Valparaíso. Nós vamos orar por esses irmãos, que você possa ser abençoado nesta noite. Você que tem um problema financeiro, você que tem problemas de saúde, você que está doente nesta noite também, que esta oração possa se estender a você, aqui quando o nosso pastor impetrar aqui a oração, e a bênção possa ser sobre a sua casa e ser sobre a sua vida também. E nesse momento eu também quero fazer referência e cumprimentar também, deixa eu pegar aqui, quero cumprimentar o nosso vice-presidente, nosso segundo vice-presidente, o pastor Gerson também, a nossa irmã Clorete, que estão ligadinhos conosco. Eles completam nesta data 33 anos de feliz matrimônio, aleluia, 33 anos, que Deus os abençoe. Nosso pastor Miriano Neves também manda esta saudação ao nosso segundo vice-presidente aqui da AD de Lorena, pastor Gerson, e a irmã Cleorete, abençoando a toda esta linda família. Também o nosso cumprimento à nossa irmã Sueli, a nossa pastora, que está sempre conosco aqui nos bastidores, curtindo, compartilhando também nas nossas redes sociais. Ela é a nossa grande ajudante da equipe aqui também, nosso diácono, aqui o cooperador também, né? O Eduardo, o irmão Vinícius, que estão aqui com toda a sua equipe também. E também quero cumprimentar a irmã Valéria Ligabo, a esposa do nosso vice-presidente, pastor Neir Ligabo, a nossa irmã Sinira Almeida, e a tantas outras irmãs. Eu gostaria de estender este cumprimento às irmãs da UFADEL, tá bom? Esse é o nosso abraço às nossas irmãs da UFADEL. Eu gostaria de dar alguns avisos aos irmãos, para que eu possa retornar, tá bom? Retornar aqui ao nosso pastor presidente, pastor Miriano Neves. Primeiro, eu gostaria de pedir aos amados irmãos que você possa se juntar a nós e ser um grande evangelista da palavra do Senhor. Como você vai fazer isso? Você vai curtir, compartilhar com os nossos irmãos esta live, tá bom? Tem um botãozinho de compartilhar aí, você pode compartilhar essa live agora, e você pode nos ajudar a evangelizar, tá bom? E você pode também, você está vendo aí que tem uma tarja aí embaixo, a tarja já entrou aí, o pessoal da comunicação está trabalhando, tá bom? O que você vai fazer, meu amado irmão? Você sabe que nós continuamos, a De Lorena continua trabalhando, e para isso nós temos aqui a manutenção da casa do Senhor.
você que quer dizimar e ofertar na casa do Senhor, nós temos as nossas equipes trabalhando em todas as nossas congregações. Você que precisa de um aconselhamento pastoral, os nossos pastores estão com as suas pastoras, com suas esposas, eles estão com seus obreiros e com suas equipes esperando você nas congregações aqui da nossa cidade de Lorena. Então você pode ir, nós temos o horário de atendimento, que são os horários do culto às quartas-feiras e também aos domingos, e aqui na nossa igreja sede, tanto o nosso pastor presidente quanto a sua equipe estará aqui também atendendo juntamente com o pastor Rosemar e a sua equipe, tá bom? Eles estarão aqui atendendo a todos os irmãos, e aqui na sede é um pouquinho diferente, aqui funciona na parte da manhã e na parte da tarde também, nós temos um expediente o dia todo aqui na sede, então você pode vir aqui pedir o seu aconselhamento pastoral e aproveitar também para ofertar e a dizimar. Esse, na verdade, é para a nossa membresia, tá bom? Nossa membresia, nós queremos convidar a todos os nossos irmãos para que nós continuamos aqui fazendo a nossa manutenção na obra do Senhor. Mais um aviso aos irmãos: terça-feira é o culto da palavra. Nós estaremos aqui na terça-feira às 20 horas novamente adorando ao Senhor, e você pode aí juntamente com a sua família pegar a sua Bíblia de estudos e nos acompanhar na terça-feira. No domingo, na parte da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas da manhã, e também domingo nós voltaremos com o nosso culto da família. Nós já gostaríamos de convidar você, reserve este horário, tá bom? Eu quero convidar a todos os irmãos da de Belém, de cada congregação, os nossos pastores de congregação, os nossos líderes também que nos ajude, tá bom? Domingo, 20 horas, é hora de culto. Para tudo que você estiver fazendo, nós vamos cultuar o nome do Senhor online, tá bom? Você esteja preparado com sua harpa, com sua Bíblia, e também na terça-feira, culto da palavra e escola dominical. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu acho que eu tenho mais um aviso aqui. Vamos lá? Aqui a nossa irmã Elaine também está pedindo oração pelo seu esposo. A nossa irmã Exaura pede oração pelos seus filhos. E também nós queremos mandar um grande abraço aqui também, está juntamente conosco o pastor Miriano, pastor José Maria Duarte. Pastor Miriano também manda aqui um abraço ao doutor, pastor José Maria Duarte, que também tem ministrado a palavra do Senhor online, pastor. O senhor já viu, né? Deus abençoe o pastor José Maria, que é um dos homens aqui também, que está sempre conosco, ajudando a obra de Deus, que tem uma linda história na nossa cidade. Um abraço a todos os nossos irmãos. Domingo estaremos de volta. Pastor Miriano. Meus irmãos, nós queremos assim agradecer a Deus pelo culto que nesta noite Ele nos concedeu. Obrigado aos nossos irmãos cantor, irmã Jéssica, que louvou o Senhor, pastor Renato Ananias, que cooperou sobremaneira conosco nesta noite, aos nossos irmãos da mídia aqui que tem nos ajudado. Deus abençoe também nosso tecladista, irmão Jonas, aos demais irmãos que aqui estão também nos dando atenção. Deus abençoe. Queridos, colocamos então um ponto final e nós vamos orar ao Senhor. A todos os nossos internautas, os nossos amigos, a minha família, Deus abençoe em Cristo Jesus. E oramos ao Senhor. Amado Deus que está no céu, te agradecemos nesta noite pela oportunidade feliz que nos concedeu mais uma vez. Poder, Senhor, sentir a tua presença nesse lugar. Poder, Senhor, ser abençoado pela tua presença, Jesus. Obrigado pela mensagem que alcançou o nosso coração. Permita que ela possa encontrar guarida em cada vida. Os nossos irmãos internautas que estão ligadinhos a nós, abençoa aqueles que estão enfermos. Abençoa também o nosso Brasil, o nosso presidente. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos da saúde que estão aí trabalhando, Senhor, arduamente na batalha contra este vírus, Jesus. Abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, os auxiliares, de um modo geral. Há tantos quantos, Senhor, são alvo da tua graça, tua misericórdia. Despegue-nos em paz e guarda a tua igreja de todo mal. Abençoa o campo de Lorena sobre essa responsabilidade que pesa, Senhor, sobre os nossos ombros.
ombro, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos ajuda, Senhor, atende às nossas necessidades. Também abençoa os dizimistas, os ofertantes, cada um dos teus filhos, Senhor, que tem contribuído com a tua obra. Assim oro e te agradeço pelo amor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doce consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a breve volta do Filho de Deus. Todos digamos amém. Deus abençoe, meus irmãos. Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que eu nunca entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim quando a cruz ele tomou? Não consigo imaginar o seu infinito amor que a cruz naquela cruz.